Bom, gente, seguindo com o nosso conteúdo. Eu vou falar para vocês agora algumas mudanças que aconteceram lá na Itália e como essas mudanças foram aí significativas, inclusive, para a nossa reforma psiquiátrica. Então, o que aconteceu lá por volta da década de 70, ali, de 1970, lá na Itália? Houve uma mudança muito grande, várias mudanças, na verdade, na compreensão da saúde mental lá na Itália. Então, uma dessas mudanças foi a ideia de que o foco deveria ser sempre no sujeito e não no transtorno mental. Então, o Basaglia, aquele médico que eu contei para vocês, que foi muito importante nome nesse período, ele dizia que a gente precisava tentar deixar o transtorno psíquico ali em parênteses, para que a gente pudesse tratar e lidar com sujeitos concretos que estavam experienciando aquele sofrimento. Então, ele defende a ideia de que o sujeito não pode ser reduzido ao seu transtorno psíquico. Então, vamos para um exemplo, para ver se fica um pouquinho mais fácil para a gente entender. Vamos pensar no seguinte exemplo. Antes, um profissional em saúde mental, vamos pensar no psiquiatra ou até mesmo em nós, psicólogos, psicólogas, que antes tinham, viam aí uma pessoa, por exemplo, diagnosticada com esquizofrenia, compreendiam essa pessoa como um sujeito alienado, ou seja, não dotado de razão, não pautava ali as suas ações através da razão, e, portanto, não utilizava essa aí da consciência para tomar suas atitudes, para realizar suas ações. Antes, esse sujeito era visto principalmente a partir do seu transtorno mental. Então, o foco ali era fazer esse diagnóstico. Então, o que essa pessoa tem, certo? E quando entendia-se ali o que ela tem, quando esse diagnóstico era formado, ela era vista somente através dessa perspectiva da alienação mental, como um sujeito sem razão, um sujeito incapaz de realizar ações com base na consciência. E aí, agora, o que o Basaglia está falando para a gente é que o nosso foco como profissionais de saúde não é apenas no transtorno mental, mas principalmente no sujeito. Ele tem um nome, ele tem um sobrenome, ele tem um endereço, ele tem familiares, ele tem amigos, projetos, desejos, sonhos, ele é uma pessoa, certo? Então, o nosso foco aqui não é entender isso que o Basaglia está propondo, é uma mudança muito significativa na forma como essas pessoas, como esses sujeitos eram compreendidos, percebam. O foco que o Basaglia está colocando é que as ações de saúde mental não deveriam se concentrar somente no diagnóstico, somente no que o sujeito tinha ou não tinha, mas sim também no que o sujeito é, certo? Porque o que ele vai defender é que esse sujeito, com algum transtorno mental, ele não pode ser reduzido apenas ao seu transtorno psíquico, certo? Então, os sujeitos, eles têm diferentes histórias de vida e muitas vezes a experiência da esquizofrenia para um sujeito pode ser muito diferente do que para outro, certo? Vamos pensar, uma pessoa diagnosticada com esquizofrenia, que mora aqui na região sul do país, do Brasil, pode ter uma experiência muito diferente de uma outra pessoa que vai ser diagnosticada aí com esquizofrenia e mora em um país asiático, vamos pensar, que mora na China. As experiências dessas pessoas, mesmo tendo o mesmo diagnóstico, pode ser muito diferente, porque elas são pessoas diferentes. Elas têm sonhos, projetos de vida diferentes,
familiares diferentes, residem em diferentes territórios, então nós não podemos reduzir a pessoa ao seu transtorno mental. Lembrem do exemplo que eu dei também sobre o Van Gogh, lembra? Quando a gente estava estudando um pouquinho sobre o que é patológico, enfim. E eu dei o exemplo do Van Gogh, que mesmo se um historiador, uma pessoa que pesquisasse a vida do Van Gogh, tentasse aí identificá-lo, classificá-lo, diagnosticá-lo com algum tipo de transtorno mental específico, isso não definiria toda a vida do Van Gogh. Lembram desse exemplo? Então vamos lembrar dele aí para a gente tentar entender esse foco no sujeito e não no transtorno psíquico. Bom, continuando, nós vemos aí também, como mudança, a defesa da convivência social ao invés do isolamento. Então, lembrem, antes, nas outras perspectivas, defendia-se que o sujeito ele era perigoso e devia ser isolado. Agora, nós temos o contrário, a defesa da convivência social. Entende-se que a convivência comunitária, a convivência com conhecidos, com familiares, ela é fundamental para ações em saúde mental. Vemos também a superação aí da ideia de alienação mental. Então, não compreende-se mais que esse sujeito ele não é dotado de razão. Pelo contrário, entende-se que é ele que sabe muito sobre a sua vida. Nós precisamos escutá-lo, precisamos entender como ele experiencia esse transtorno psicológico, certo? Bom, vemos uma mudança aí significativa também, até na forma como a gente vai chamar essas pessoas que utilizam os serviços públicos em saúde mental. Então, por exemplo, uma mudança, a substituição do termo usuário ao invés de paciente. Não sei se vocês já leram ou tiveram a experiência de irem, por exemplo, até o postinho do bairro, até o UBS, e serem chamados de usuários. Tem uma situação até bem engraçada que uma vez minha mãe, ela foi num postinho lá na minha cidade e chamaram ela de usuária. E ela ficou muito brava porque ela ficou assim, porque estão me chamando de usuária, eu não uso nada. Ela achou que o termo usuário aí tivesse relação com o uso de algum tipo de droga. E aí depois, explicaram certinho para ela que o termo usuário, na verdade, é no sentido de que aquela pessoa é usuária daquela política pública, certo? Daquele recurso público, daquela instituição. Então, por que é usuário ao invés de paciente? Porque a ideia de paciente muitas vezes remetia à compreensão de que aquele sujeito ele não era ativo em seu tratamento, que ele nada falava, nada tinha a acrescentar sobre o seu tratamento. E aqui temos uma mudança significativa. Esse sujeito ele é usuário. Ele usa essas ações em saúde pública e ele tem direito de opinar sobre elas. Ele tem uma participação ativa e fundamental nessas ações em saúde mental. Vemos também a inserção aí de diversos projetos culturais nessas ações. Então, a inserção de vídeos, do cinema, do teatro, de oficinas de arte, entre outras ações. E também o aumento aí e a defesa da participação da sociedade. Então, defende-se aí que a sociedade deve participar, deve construir junto, construir com as pessoas que atuam nessas instituições as ações em saúde mental. Bom, então, em 1978, nós temos aí a Lei da Reforma Psiquiátrica na Itália, que aí vem formalizar todas essas mudanças. A experiência, então, lá de Trieste foi importante, porque ela desencadeou mudanças em todo o país, em toda a Itália. Em 1978, nós temos aprovada essa lei, a Lei da Reforma Psiquiátrica Italiana, e ela é a única lei, para vocês terem uma ideia, que extingue totalmente os hospitais psiquiátricos do território italiano, tá? Então, essa é uma lei aí que trouxe mudanças significativas em todo o território da Itália.
Bom, gente, e no Brasil? Como foi? Nós vamos ver que no Brasil nós também tivemos muitos hospitais psiquiátricos, certo? Infelizmente, a nossa história também é marcada pela existência dessas instituições e por muita violência dentro delas. Então, diversos hospitais psiquiátricos, os autores vão dizer aí pra gente, a partir da década de 60, de 1960, diversos hospitais psiquiátricos foram construídos no nosso país. E eles, inclusive, eram uma forma lucrativa de lidar com a saúde mental. Por quê? Porque na época colocava-se centenas, milhares de pacientes internados em um local com péssimas condições sanitárias, com poucos profissionais. Então era uma forma barata que o governo tinha para lidar, para construir ações aí em saúde mental. Só que a gente vai ter mudanças significativas. Nesse momento eu só vou pontuar algumas delas para vocês, mas depois com muita calma a gente vai estudar um pouquinho mais a reforma psiquiátrica brasileira e algumas mudanças aí significativas no Brasil. Só citando algumas delas, nós tivemos aí a Constituição Federal de 1988, a implantação do SUS. Então os hospitais psiquiátricos passam a ser criticados e aos poucos eles também com essas críticas deixam de ser lucrativos, uma vez que passa-se a exigir que eles tenham uma quantidade de profissionais adequada, que a forma como essas pessoas que estão lá nesses hospitais sejam bem tratadas. Então, eles passam a ser cada vez mais substituídos por outras ações em saúde mental. Então, para vocês terem uma ideia aí, só para a gente pensar como exemplo, em 1989, existia no Brasil apenas 13 núcleos de atenção psicossociais e centros de atenção psicossociais, os CAPs, que são uma outra alternativa, né, que não o hospital psiquiátrico, uma outra alternativa que valoriza as relações comunitárias, que não valoriza o isolamento no Brasil. Mas nós tínhamos 80 mil leitos psiquiátricos, 80 mil leitos em hospitais psiquiátricos. Já em 2006, quando os autores estão escrevendo, eles vão sinalizar que já tínhamos no Brasil 820 centros de atenção psicossocial, INAPs, e 45 mil leitos. Ou seja, aumentou o número de centros de atenção psicossociais e de núcleos e diminuiu o número de leitos em hospitais psiquiátricos. Bom, por fim, o autor vai nos colocar aí a importância, essa parte eu vou trabalhar com vocês de forma bem rapidinha, tá? É uma parte importante, mas eu penso que, como esse texto também nos traz muitos outros pontos, esse ponto eu vou comentar um pouquinho de forma mais rápida com vocês, certo? Então, vamos lá. E o autor vai valorizar aí a atuação dos programas da Estratégia de Saúde da Família para as ações de saúde mental. Por quê? Porque ele vai dizer que essa atenção básica, né, o que a gente conhece geralmente como os postinhos, quando o agente comunitário de saúde bate lá na porta da nossa casa para perguntar como a gente está, se alguém ficou doente, para preencher aquele papelzinho, eles vão identificar, os autores, que esse vínculo ele é fundamental para a saúde mental, certo? Eles vão dizer pra gente que muitas vezes, antes a gente pensava as ações de saúde mental somente lá no hospital psiquiátrico. O que eles vão dizer é que o foco, a importância são as ações em atenção básica, com vínculo diário, com vínculo comunitário. Então, nesse tipo de visão, a estratégia de saúde da família, por exemplo, lá dos postinhos, os pacientes, eles vão conhecer os médicos, vão conhecer os enfermeiros, vão conhecer os agentes comunitários pelo nome. Esses profissionais também vão conhecer esses usuários pelo nome, as suas histórias de vida, as realidades do território que eles moram. Então, os pacientes, eles deixam de ser apenas um número de prontuário. Eles têm nome, têm sobrenome, têm histórias de vida. Então, eles dão uma atenção especial aí da importância do vínculo nas ações de saúde mental. Bom, e aí temos a defesa de ações contínuas, certo?
Então, não é apenas quando o sujeito com algum tipo de transtorno mental entra em um surto ou está em uma situação mais grave de sofrimento psíquico. Mas essas ações elas precisam ser contínuas, todos os dias, certo? E essas ações contínuas são capazes de fazer com que os sujeitos ressignifiquem os seus sintomas e os seus sofrimentos. Então, a importância aí de escutar os sujeitos, de praticar esse acolhimento. E as ações, elas também são coletivas, não só individuais. Então, exemplos aí, caminhadas que o postinho do nosso bairro pode fazer, iniciativas culturais, educativas, etc. Bom, então a gente tem uma mudança grande aí. De antigamente, os psiquiatras e psicólogos olhavam para um paciente e já pensavam em fazer esse diagnóstico, em classificá-lo. Então, o que ele é? Ele é psicótico, ele é neurótico, ele é esquizofrênico. Agora, existe uma mudança significativa. Ao invés de voltarmos o nosso olhar somente para o diagnóstico, nós precisamos compreender esse sujeito em sua totalidade. E o transtorno mental não é a totalidade desse sujeito. O transtorno mental não define completamente esse sujeito. Então vamos lá. Coloquei até em negrito para vocês. Não se trata de abandonar os conhecimentos científicos da psiquiatria clínica ou da psicologia, certo? Nós continuamos valorizando esses conhecimentos científicos, só que muda-se aí paradigmas, muda-se a base da coisa, muda-se a forma como a saúde mental é compreendida, certo? E aí os autores, por fim, destacam aí a importância da democracia psíquica nessas atuações em saúde mental, porque quando se trabalha com vínculo, quando se trabalha dentro de um território, nós precisamos praticar essa democracia psíquica. Então, o que é isso? É conhecer, é respeitar as diferenças e as diversidades culturais dos sujeitos que são diagnosticados com algum tipo de transtorno mental. Bom, então busca-se atualmente, finalizando aqui, busca-se atualmente, e ainda nós vivenciamos diversos desafios, depois vamos conversar um pouquinho mais sobre quais são esses desafios. Busca-se construir ações em saúde mental atualmente que sejam comprometidas com a vida, a liberdade e a multiplicidade. Bom, gente, é isso. Finalizando aí o nosso texto, finalizando o nosso capítulo. Teremos live no dia 31 de março, na próxima terça-feira, às 9 da noite, certo? Das 9 às 9h20. E, bom, na verdade, parece que vão ter algumas mudanças, talvez a gente tenha 30 minutinhos de live. Vou passando as informações para vocês, certo? E aí a dica que eu vou dar para vocês, aproveitando o período aí de isolamento social, que temos tempo, vou dar uma dica de filme. A gente já havia até conversado sobre esse filme em sala de aula, mas repassando a dica novamente, que é o filme Nise, O Coração da Loucura. Esse filme ele vai mostrar aí a história da médica Nise da Silveira. Ela vai propor diversas novas formas aí de tratamento a pacientes que sofriam com transtornos mentais. Então, ela é uma médica que se tornou uma médica brasileira, que se tornou conhecida mundialmente por propor aí transformações importantes na forma como essas pessoas com transtorno mental eram compreendidas e nas ações em saúde mental. Então fica a dica aí de filme. E é isso, gente. Seguimos conversando. Um grande abraço. Espero vê-los em breve.